a fim de que adotemos uma atitude persecutória em relação à movimentação dos elétrons envolvidos nesta reação química, atente para o seguinte fato: quando o carbono realiza apenas as 4 ligações e não apresenta par de elétrons deslocalizados, ou par de elétrons isolado, ele tem carga formal nula. Com 3 ligações e nenhum par deslocalizado, carga positiva. 3 ligações com um par deslocalizado, negativa. Oxigênio, 2 ligações, 2 pares deslocalizados ou pares isolados, sem carga. 3 ligações com um par isolado, carga positiva. Uma ligação apenas com 3 pares de elétrons deslocalizados ou isolados, carga negativa. As glicoses, em um disacarídeo ou um polissacarídeo, elas são unidas entre si através de um átomo de oxigênio, que, por sinal, caracteriza a função química éter, oxigênio entre carbonos. A fim de que estas glicoses sejam separadas, este mesmo átomo de oxigênio que as unem tomará algumas iniciativas. Quais sejam? A primeira delas é atacar íons hidrogênios presentes no meio reacional. Meio este que o próprio enunciado afirmou como meio ácido. Quem acidifica o meio são os íons H+. Acompanhe a movimentação dos elétrons. Existe aqui um par de elétrons que o texto não escreveu, que corresponde a este par. Já esta ligação, outrora, era este par de elétrons. O par de elétrons utilizado pelo oxigênio para efetuar uma ligação entre ele e o hidrogênio, e o H+. Notem que a carga positiva do hidrogênio fora transferida para o oxigênio e que ainda as 2 glicoses permanecem unidas pelo mesmo átomo. No movimento seguinte, movimento este agora responsável pela desunião destas 2 glicoses, o oxigênio toma para si o par de elétrons que compartilha com este carbono. Sendo assim, este par de elétrons correspondia a esta ligação. O fato deste carbono ter perdido um elétron para o oxigênio atribui a ele próprio uma carga positiva. Olha que interessante. No início, quem carregava a carga positiva era o hidrogênio. Esta carga positiva fora transferida para o oxigênio e agora está no carbono da molécula de glicose da esquerda. A água é o solvente. Então, quem dissolve os reagentes não são os íons H+, e sim é a água. Aqui está errado. Através do seu oxigênio, ataca este carbono positivo. A água atua como um nucleófilo, aquele que procura por núcleo, ou seja, por carga positiva. Então, esta ligação correspondia a esse par de elétrons. E vamos escrever este par de elétrons espectador. Uma outra transferência de carga. A carga positiva neste carbono desta glicose passar agora para o oxigênio. Nós dizemos que este composto está protonado, pois o oxigênio assume uma carga positiva. É necessária agora a retirada de um desses hidrogênios. Vamos escrever este par de elétron espectador. E, por fim, este par de elétrons que não fora representado aqui para o oxigênio correspondia a esta ligação. Então, o hidrogênio perdeu elétron. Quem perde elétron fica o quê? Positivo. Como iniciamos o processo? Com carga positiva carregada pelo hidrogênio. Como a reação terminou? Com carga positiva centrada no hidrogênio. Uma pergunta legal seria o seguinte: mas não é o mesmo hidrogênio, pois o hidrogênio que fora capturado permanecera nesta molécula de glicose. Sim, mas para o meio reacional, H+ é H+. Não importa de onde ele veio para onde ele foi. Importa o seguinte, que foi sequestrado um H+ no primeiro momento e depois, no momento posterior, ele foi liberado. Uma substância, uma espécie química que é capturada e liberada numa reação química, ela faz qual papel? O papel de catalisador.
o papel de aumentar a velocidade de uma reação química. Quem muda a constante de equilíbrio da reação é a temperatura, é a mudança na temperatura. Os H+ não são responsáveis por ligações de hidrogênio. Acompanhe. O hidrogênio de uma glicose com H da outra. Ligação de hidrogênio. Não é essa a função do H+, e sim atuar como catalisador.